Fala pessoal, mais um almoço com o TF no ar, nosso segundo conteúdo nesta terça-feira. Amanhã Botafogo e Internacional, última partida do Glorioso no Campeonato Brasileiro. O Botafogo ainda pode ter pelo menos algo favorável nesta reta final, que é vencer a equipe do Internacional, um time que melhorou nos últimos jogos, que é tecnicamente bem interessante, e torcer contra 3 equipes, para que o Glorioso fique pelo menos entre os 4 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro e não atrapalhe tanto o planejamento para a próxima temporada. Vou explicar isso aqui dentro desse nosso vídeo e também entender o que o técnico Thiago Nunes planeja para a partida de amanhã contra a equipe do Internacional lá no estádio Beira-Rio. Tudo isso nesse nosso almoço com o TF, que está em nome de Aposente Fácil. Se você quer se aposentar ou você também quer fazer ali a revisão do seu benefício previdenciário, a equipe da Aposente Fácil pode tirar todas as suas dúvidas. É muito rápido, muito simples. Se de repente você ganhar um salário mínimo, e talvez pode ter até um reajuste, ali os cálculos que a equipe da Aposente Fácil faz para você, ou até mesmo você ganhar mais, né? De repente pode ter ali um aumento no seu benefício, ou se você tem dúvidas, se já tem tempo ou não para se aposentar, a equipe da Aposente Fácil também pode fazer isso para você. Entre agora em contato, ou de repente você que está vendo o vídeo aqui, já ouviu falar seu avô falando, seu pai falando, sua avó, sua tia, seu tio, sobre a possibilidade de se aposentar e não saber se tem tempo para isso, a Aposente Fácil pode te ajudar. O QR Code está aqui para apontar o celular e vou deixar tanto no primeiro comentário e na descrição um link com um contato ali do WhatsApp e também o telefone da central de atendimento. Pega essa dica. O Botafogo entrará em campo amanhã às 21h30 contra a equipe do Grêmio. Última partida do Botafogo no ano, depois férias para os jogadores. É um jogo que pode colocar o Botafogo de volta no G4 do Campeonato Brasileiro. Eu acredito que pelo menos uma dessas equipes tropece. O Atlético Mineiro com 66 pontos, o Flamengo com 66, o Grêmio com 65 e o Botafogo, que está na 5ª posição com 64. O Botafogo, com a sua queda ridícula de rendimento, hoje tem um aproveitamento baixíssimo no Campeonato Brasileiro, tem 5 jogos com 5 empates, né, de 15 pontos em disputa, fez apenas 5, cerca de 30 e poucos % de aproveitamento, precisa vencer a equipe do Internacional amanhã em Porto Alegre, para a partir dessa vitória, um tropeço dessas 3 equipes que eu falei anteriormente, para voltar a ocupar uma vaga dentro do G4 do Campeonato Brasileiro. E ocupar uma vaga dentro do G4 pode ser importantíssima em relação ao planejamento da próxima temporada. É aquilo que eu tenho falado com vocês. Não basta os jogadores terem atrapalhado esse ano de 2023 do Botafogo, eles podem também atrapalhar o ano de 24. Porque se o Botafogo não conseguir reverter esse quadro, nessa última rodada do Campeonato Brasileiro, nós teremos um jogo difícil, aliás, 2 jogos difíceis, um em fevereiro, no finalzinho de fevereiro, e outro em março. Seriam as 2 fases que o Botafogo teria que jogar da Copa Libertadores da América. A segunda fase pré-Libertadores e a terceira fase pré-Libertadores. Correndo o grave risco de, na segunda fase pré-Libertadores, se o Botafogo não conseguir a classificação, ficar fora de qualquer competição sul-americana no próximo ano. Isso mesmo. Um time que é eliminado na pré-Libertadores só entra na Copa Sul-Americana se for eliminado do torneio na terceira fase, né? Na segunda em que um time brasileiro jogaria, a fase anterior à de grupos. Então, todo cuidado é pouco para o Botafogo. Que o time amanhã faça um jogo decente e tente vencer a equipe do Internacional amanhã em Porto Alegre. O Inter que não ambiciona mais nada no Campeonato Brasileiro, mas só que é um time que tem culhão e vai querer vencer na sua casa, diante da sua torcida, já pensando na próxima temporada. E o técnico Thiago Nunes falou a respeito de Botafogo e Internacional na última entrevista coletiva. O técnico disse que pode fazer ali algumas mudanças no time titular. Ele fez avaliações ontem e hoje para montar a equipe que viajará para Porto Alegre. Vejam aí o que o Thiago Nunes falou a respeito desse jogo. Encontrar dentro desse processo que a gente vive hoje os jogadores que mentalmente estão mais capazes de jogar, que conseguem sustentar o jogo, que conseguem entender a responsabilidade que a gente precisa ter para com esse jogo e com o resultado que a gente vai buscar em Porto Alegre, e principalmente sem preocupação, né, com nomes ou posições. Primeiro encontrar os jogadores que estão aí mentalmente capazes para jogar esse jogo. Depois criar uma estrutura de equipe, né, que consiga dar um suporte para esses atletas.
Dentro dessa linha do tempo, desde a minha chegada, a gente fez uma mudança estrutural bem significativa nas ideias de jogo a partir do jogo contra o Santos. E qualquer mudança ela gera desconforto, gera desafio, gera mobilização. Eu penso que a nossa equipe conseguiu ter um crescimento significativo até o fatídico momento contra o Coxa, contra o Curitiba. Esse foi um golpe muito duro, porque esse jogo foi um jogo onde a gente realmente mentalmente chegou num limite ou num estado que ainda não havia passado dentro da temporada. Então foi muito difícil construir o ambiente para esse jogo de hoje. Eu creio que não foi difícil perceber que o início da partida foi muito difícil, né, num ritmo lento, difícil. As duas equipes também pareciam duas equipes cansadas do primeiro tempo, e tem muito a ver com a parte mental, né, a parte emocional de quem estava dentro do campo. E nós temos que procurar soluções, se não, né, com um reforço positivo, um reforço no momento que o Botafogo vive para tentar mudar esse chip mental, mas quem sabe buscando jogadores que ainda não tiveram os minutos comigo, oportunidades, como foi o caso do próprio Newton hoje, né, que fez alguns treinamentos bons comigo durante esse período. E eu não sou um cara que me preocupa muito com idade, né, eu vejo muito que se apresenta no dia a dia, no treino, no trabalho, coloco para jogar. A gente vai encontrar soluções aí dentro do que a gente tem, com muito respeito aos jogadores, com muito respeito às pessoas, ao torcedor, mas encontrar uma equipe extremamente competitiva para jogar o jogo contra o Inter. Botafogo já visa a temporada de 2024, já tem alvos definidos para a próxima temporada em relação a reforços. Muitas conversas internas já estão acontecendo para que os jogadores que o Botafogo avalia que sejam aqueles que possam melhorar o time, né? Por exemplo, aquilo que o John Textor falou em sua última entrevista no estádio Newton Santos, de que ele quer um Botafogo agressivo no mercado, isso realmente aconteça. O técnico Thiago Nunes está sendo ouvido em relação aos jogadores que ele quer, a maneira que o time vai jogar no próximo ano, e você tem ali alguns alvos que são colocados. Por exemplo, o Botafogo já tem a situação do goleiro Santos, que ontem foi divulgada. É um goleiro que o Botafogo tem em sua lista de reforços, mas não apenas ele. Você tem alguns goleiros experientes, outros goleiros um pouco mais jovens, e claro, o Gatito Fernandes seguirá normalmente no Botafogo na próxima temporada, e a tendência é que ele inicie o próximo ano como titular, se isso for da vontade do técnico Thiago Nunes, mesmo com a chegada de outro goleiro. Se você utilizar ali algo que você vê muito no futebol, que é meritocracia, é o tempo de clube, essas coisas todas, um goleiro chegaria para ser inicialmente reserva do Botafogo, mas isso nós vamos ver somente no início da próxima temporada. Na lateral direita, o Botafogo deve ter a renovação do Rafael, já foi até mesmo colocada pelo atleta em uma entrevista ao Sport TV, mas o Botafogo deve buscar mais um jogador para esta posição. Matheus Ponte deve ganhar minutos significativos no Campeonato Carioca, e esse é o grande ponto. JP Galvão ainda tem o seu futuro indefinido, mas a tendência, até mesmo vendo as movimentações do Botafogo, é que esse jovem seja emprestado no próximo ano para ganhar mais minutagem. Na zaga, o Botafogo perde Adrielson e tem Cuesta, que não vive bom momento. Sampaio e Bastos são jogadores, o Sampaio, que não teve tantos minutos nesse ano, e o Bastos, sempre que foi utilizado, não foi bem, mas tem um contrato até o final do ano que vem. O Botafogo planeja pelo menos a contratação de um zagueiro para substituir o Adrielson. Na lateral esquerda, você tem o Marçal, com contrato até o final do ano, e você também tem o Hugo, jogador que até mesmo desperta o interesse de outras equipes, e não é certa a permanência do lateral esquerdo para o ano de 2024. O Botafogo avalia possibilidades e também tem nomes ali mapeados para essa posição no mercado, caso perca alguns dos jogadores. Para o meio-campo, o Botafogo tem jogadores com contratos, ali para a posição de primeiro volante, Marlon Freitas, que hoje é um dos jogadores mais criticados pela nossa torcida. Você tem também o Danilo Barbosa com contrato, Tietê com contrato, e ali você começa a ter alguns problemas. Gabriel Pires tem vínculo terminando de empréstimo agora, no final do ano, Lucas Fernandes também. Gabriel é avaliado internamente a respeito de todos os pormenores, a situação de uma negociação com o Benfica, que talvez não seja um ponto tão difícil. O grande X da questão é uma adequação financeira, até mesmo a parte salarial do Gabriel Pires para o próximo ano. Então é um jogador que ainda tem seu futuro indefinido. O Lucas Fernandes está de saída, e você tem o Newton, que foi jogador que ganhou minutos na última partida do Botafogo e que poderá, como técnico Thiago Nunes falou agora há pouco, ganhar mais minutos para o próximo ano. Você vai para um jogador mais à frente, que tem o Eduardo, mas o Botafogo pretende olhar no mercado jogadores para fazerem essa posição também do Eduardo, visando a próxima temporada. Ou
para ser titular e o Eduardo perdendo uma posição ou até mesmo sendo negociado. Isso a gente não tem como afirmar nesse momento. E para as beiradas também, o Botafogo olha jogadores com potencial para o próximo ano, já que Vitor Sá segue, mas você tem ali jogadores como Luiz Henrique, que o Botafogo tem que negociar com o Olympique de Marseille, caso seja da vontade do clube a permanência desse jogador. Para o comando de ataque, Tiquinho Soares, Diego Costa, você não teve ainda uma conversa, o Glorioso gasta hoje aproximadamente 2 milhões de reais com todos os centroavantes que tem no elenco, né? Se você pega ali Tiquinho, Diego Costa, você tem Matheus Nascimento, Adamo, que ainda não recebeu oportunidades, deve receber no Campeonato Carioca, e Janderson. Então o Botafogo tem que definir o que vai acontecer a respeito desses jogadores. Diego Costa e Matheus Nascimento, pegando o que você tem de conjectura, é que esses jogadores não fiquem para o Botafogo na próxima temporada. Matheus constantemente tem recebido abordagens de outras equipes, mas ele não quis sair até o momento. Mas como ele não tem ganho minutagem, talvez ele não permaneça para o próximo ano. Depende exclusivamente do Matheus Nascimento. E o Botafogo espera essas movimentações para definir se vai ou não ter um alvo para o comando de ataque. Então vamos aguardar. As próximas semanas serão decisivas. O jogo de amanhã será muito importante para a celeridade do Botafogo a respeito das negociações para a próxima temporada. No universo perfeito seria, na reapresentação, logo ali no começo de janeiro, o Botafogo já ter o seu elenco ou praticamente montado ou totalmente montado para o ano de 24, mas a gente sabe que isso não vai acontecer. Dificilmente o Botafogo terá ali reforços na sua totalidade, chegando já no início da pré-temporada. Mas se o Botafogo for realmente para a pré-Libertadores, você já tem que ter o seu elenco formado mais tardar ali no começo de fevereiro, para você ter pelo menos ali 2-3 semanas para o Thiago Nunes ter tempo para trabalhar uma nova equipe, visando a temporada de 2024. Tamo juntos, fiquem com Deus. Fogo neles, pra cima deles, fogão, sempre fogão. O canal do TF é feito para todo mundo que ama a Estrela Solitária, General Severiano. Volto hoje, ainda ali por volta, um pouco antes das 18 horas, lá no Resenha com TF, hoje às 18 horas em ponto, um bate-papo com o Jefferson, nosso grande ídolo. Jefferson em Orlando, eu aqui vou fazer do estúdio do canal do TF, pra gente bater um papo com o nosso grande ídolo, com o nosso grande goleiro. Tamo juntos, espero vocês hoje lá no Resenha às 18 e aqui no canal do TF um pouco mais tarde. Valeu e fui, tamo junto.